Olá, pessoal do primeiro ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de Física. Hoje nós vamos falar sobre aceleração e MRUV, que é movimento retilíneo uniformemente variado. Eu coloquei aqui para vocês, eu fiz um slide representando as principais coisas sobre esse tema, tentando dar uma resumida, mas mostrando tudo o que é importante sobre isso. Semana passada eu enviei para vocês um texto bem completinho sobre a aceleração média, sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, sobre o movimento acelerado e retardado. Então eu vou utilizar desse texto como base para passar esse conteúdo para vocês, ok? Então a gente vai começar falando de aceleração média. E quando a gente pensa em aceleração, né? O que é a aceleração? O que a gente imagina como aceleração? E eu acredito, né, para mim, principalmente isso é uma coisa que me lembra muito quando eu ando de carro, né, quando eu ando com algum veículo, quando fala de aceleração. E acredito que para vocês isso também aconteça. Então, o que é a aceleração, certo? A aceleração não é errado a gente pensar que é aquilo que a gente sente quando está no carro, quando o carro está parado e ele começa a andar, né? A gente consegue perceber uma aceleração ali. Então, imagina, isso não acontece, claro, só em um carro, mas o carro eu acredito que é um exemplo que todos vocês já tenham passado e que vocês sentem isso diariamente, né? Imagina que tu tá no carro e ele começa a andar. Existem acelerações diferentes quando o carro começa a andar. E aí você consegue perceber, se você acelera devagarzinho, você vai ter uma aceleração um pouco mais devagar, né? Uma aceleração menor. Por quê? Porque a velocidade vai aumentando devagarzinho, né? A gente não sente tanto. Mas se você pisar fundo no acelerador, você vai ter uma aceleração muito maior. E aí a gente chega numa velocidade maior ainda. Então, principalmente os meninos nessa parte, que são mais ligados em moto, em carro esportivo, sabem do que eu tô falando, que existem carros que chegam em 100 km por hora em que? 2, 3 segundos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem uma aceleração muito alta, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de aceleração, como é que a gente calcula essas acelerações, tá? No nosso dia a dia. Então, aceleração, né, o enunciado assim, seria quando um determinado intervalo de tempo de um movimento variado de um ponto material pode ocorrer um aumento ou uma diminuição da velocidade escalar, tá? Então, aqui é muito importante. Por quê? Porque pode ter um aumento de velocidade, mas também pode ter uma diminuição da velocidade. O que quer dizer essa diminuição, gente? É quando o carro freia, né? Então eu coloquei aqui dois GIFs para representar isso. O primeiro tem um caminhão vindo numa velocidade alta, relativamente alta, e ele freia. Então o que ele está fazendo? Ele está desacelerando. Mas na verdade a gente chama essa desaceleração de aceleração, só que ela é uma aceleração que vai diminuir a velocidade. Então ela vai ter um sinalzinho aí meio que contrário à velocidade. E no caso de baixo do carro esportivo, a gente tem um carro que está parado e ele arranca com uma velocidade e essa velocidade aumenta muito rápido. Então ele está acelerando e está aumentando essa velocidade. Então tem essas duas diferenças, tá? Então sempre que a velocidade variar, a gente diz que o ponto material, que o objeto, ele foi acelerado, tá? O que quer dizer? Velocidade variar quer dizer que ela não continua sendo igual. Até agora a gente estava estudando o movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade era igual em todo o movimento. Lembra que eu falei, então eu vou, né, da minha casa até a escola. Imagina que eu vá em uma velocidade única, que eu nunca freie, que eu nunca pare, eu vou sempre na mesma velocidade. Agora não, agora essa velocidade vai mudar, que é muito mais parecido com o nosso dia a dia, né? A gente sai de carro, a gente precisa frear, a gente precisa acelerar.
Então, sempre que a velocidade mudar, então ela varia, a gente diz que esse objeto ele foi acelerado, tá? E aí essa aceleração pode ser para diminuir a velocidade ou para aumentar, tá? Então a gente pode imaginar, é para frear ou para acelerar, certo? Então, a aceleração média quantitativamente. O que quer dizer quantitativamente, gente? É como que a gente faz para calcular, para ter números sobre isso. Então, lá no texto que eu enviei para você, estava escrito assim: a aceleração escalar média A de um móvel, ela é obtida pelo quociente entre a variação da sua velocidade escalar ΔV e o intervalo de tempo ΔT correspondente. O que isso quer dizer? Quociente. Quociente quer dizer que é um dividido sobre o outro. Então, ele quer dizer que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? Quem é a variação da velocidade, pessoal? Só para a gente relembrar, a variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. E quem é o ΔT? É o t final menos o t inicial. Isso a gente já viu há um tempinho, desde o começo do ano, vocês provavelmente viram bastante ano passado. Isso aqui é só para relembrar, tá? Então, se você ainda não lembra, é bom ir anotando tudo isso, porque é algo importante, a gente vai precisar calcular isso. Lembrando que velocidade é um vetor, ou seja, a aceleração também, tá? O que quer dizer ser um vetor? Quer dizer que tem módulo, direção e sentido. Módulo, gente, é o valor. Então, quando eu digo, tem 2 metros por segundo de aceleração, isso é o módulo, é o valor, tá? Direção e sentido quer dizer o quê? É na horizontal? É na vertical? É para cima? É para baixo? É para direita? É para esquerda? Para onde que é, tá? Tem que ter uma direção e sentido. Por quê? Porque é muito importante a gente saber, por exemplo, quando que tu tens uma velocidade, para onde que tu tá indo. Porque às vezes não basta ter uma velocidade, mas não sabe para onde que tá indo, né? Se eu disser assim, eu tô com uma velocidade de 20 metros por segundo, quando que eu vou chegar em Araranguá? Depende, né? Porque será que essa velocidade é em direção de Araranguá ou é na direção contrária, é lá para o Timbé do Sul? Isso depende, então importa sim a direção e o sentido. E isso vale para a aceleração também, e a gente vai ver depois por quê. Então aqui, uma equação muito importante que você precisa anotar aí é a aceleração média, que é a velocidade dividido pelo tempo, tá? Então, já coloquei um quadradinho aí ao redor dessa equação. Essa equação é muito importante. Então, aí nas tuas anotações tem que estar essa equação bem certinho, coloridinha, de um jeito que tu vai ver bem fácil, tá? E se não lembra ali da variação, anota também essas equações, certo? Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, pausem o vídeo, tá? Copiem, façam, ou assistam toda a aula e depois voltem para pegar as partes importantes, mas é sempre bom estar anotando junto, tá? Lá no finalzinho da aula eu vou disponibilizar um mapa que tem um resumão de tudo, mas é bom você ir anotando para ter as suas informações, tá? Então, unidade de medida de aceleração no Sistema Internacional, no SI, a unidade é metros por segundo ao quadrado, tá? Então, eu coloquei aqui a equação de novo, velocidade dividido pelo tempo. A gente sabe que a de velocidade no Sistema Internacional é metros por segundo. E o tempo no Sistema Internacional é segundo. Então, ficaria metros por segundo dividido por segundo. E aí, a gente vai ter metros por segundo ao quadrado. Dificilmente você vai ver a unidade de aceleração, tipo, quilômetro por hora ao quadrado, tá? É muito difícil. Sempre é em metros por segundo ao quadrado. Então, se você precisar calcular, quase sempre você tem que ter a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, tá? É muito raro isso acontecer de ter outra unidade. A gente usa essa, certo? Movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo esse nome,
Mas a gente já estudou o que? O movimento retilíneo uniforme, que era o movimento em linha reta que tinha uma velocidade constante. Agora a gente vai ter um movimento retilíneo, continua sendo um movimento em linha reta, só que ele é uniformemente variado. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade ela vai variar igual, sabe? No mesmo intervalo de tempo ela aumenta ou diminui a mesma proporção. Então, lá no texto estava escrito o seguinte: quando a trajetória de um ponto material é retilínea, a velocidade varia de maneira uniforme, tá? Que foi isso que eu disse, ela vai aumentar ou diminuir na mesma proporção. Isso acontece em intervalos de tempos iguais, tá? Se eu aumentei 1 segundo e aumentou em 1 metro por segundo a velocidade, em 2 segundos vai aumentar 2, em 3 vai aumentar 3 e assim por diante. Então, aqui tem duas imagens que eu já tinha colocado no material de vocês, que são dois casos, né? Dois carros que se movimentaram. Então, tem ali o T, que é tempo em segundo, e tem o V, quilômetro por hora. Então, a gente tem a velocidade e o tempo. Então, o primeiro carro, né? O tempo está aumentando, vai de 0 a 5 segundos, e a velocidade vai de 20 até 120. Certo? O carro, ele acelera bastante, né? Ele aumenta bastante essa velocidade. Ele estava no 20, em 1 segundo foi para 40, em 2 foi para 60, em 3 foi para 80 e assim por diante. Então, ele aumentou o quê? 20 km por hora a cada segundo, certo? Então, percebam, velocidade é positiva e a aceleração aqui é positiva. Por quê? Porque está aumentando a velocidade, tá? Maior que 0 quer dizer que é positiva, tá, gente? E ali a gente tem o segundo carrinho, o tempo vai de 0 a 5, mas a velocidade já começa em 80 e vai para o 30. Então, vai em 1 segundo, sai do 80, vai para o 70, depois do 70 para o 60 e assim por diante. Então, a velocidade está diminuindo. A cada segundo, diminui 10 km por hora. Então, aqui a velocidade ela ainda é positiva, certo? Ela é maior que 0, mas a aceleração é negativa. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele está freando, né? Está desacelerando. Então, quando a aceleração é positiva, a gente chama esse movimento de acelerado. E quando a aceleração é negativa, a gente chama de retardado. Quer dizer o quê? Que está retardando o movimento, está atrasando o movimento, está freando, tá, gente? Então, o movimento, a velocidade, ela não é constante, porém a aceleração é. Então, aqui, ó, eu coloquei a equação, que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. O que é a variação de velocidade? Velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial, gente, a gente sempre vai usar como 0, né? Comecei a contar aqui, então o tempo inicial é 0. Então, a gente pode substituir ali o T por 0, certo? Vai sobrar quem? O V final, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final. Eu vou rearranjar isso aqui, arrumar um pouquinho, para ficar uma equação mais fácil da gente lembrar. Então, o que que eu fiz? Eu passei o T para o outro lado, ele está dividindo, então ele passa multiplicando, e deixei o VF sozinho, que é a velocidade final. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? E essa equação a gente chama de VOAT. A velocidade é VOAT, certo? Velocidade inicial mais AT, que é a aceleração vezes o tempo. Essa também é uma equação que a gente vai usar bastante, tá? Vocês vão ouvir eu dizer aí, nessa aqui a gente vai usar a VOAT, que é essa equação, tá? Que seria o mesmo caso da aceleração média, é a mesma equação, só que o tempo inicial é 0. Então, às vezes é mais fácil fazer essa aqui do que a outra. Mas é a mesma coisa. No movimento retilíneo uniformemente variado, como eu já falei, tem mais duas equações. A primeira delas é a equação horária do espaço. Então, a gente estudou já a equação horária do espaço para o MRU, que era o sorvete, lembra?
E aí a gente vai apelidar essa aqui de sorvetão. Por quê? Porque ela é um pouquinho maior, né? Ela tem o sorvete, que é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, sorvete. Mas tem o AT² sobre 2, que é o que? A aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Então, a gente apelida de sorvetão, porque tem uma coisinha a mais ali. Essa também é uma equação bastante utilizada. E tem mais uma, que é a equação de Torricelli, tá? Que é uma equação que não precisa ter o tempo. Você precisa das velocidades finais e iniciais, a aceleração e a variação da distância. Então, são equações que também podem facilitar bastante aí para resolver e é importante anotá-las. Vamos fazer alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor o que eu quero dizer com todas essas equações. Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é esse aqui, que diz o seguinte: ao caçar um guepardo partindo do repouso, o que isso quer dizer, gente? Que ele sai com velocidade zero, partiu do repouso, estava parado. E ele atinge uma velocidade de 72 km por hora. Então, ele saiu do zero e chegou no 72. Quer dizer que variou 72 km por hora. Em 2 segundos, qual é a aceleração nesse intervalo de tempo? Então, eu vou tirar os dados ali e a gente vai resolver. Então, eu tenho aqui, ó, velocidade de 72 km por hora, ele saiu do zero e foi até 72, então isso aqui, gente, é quem? O delta V, né? Variação da velocidade, ele saiu do zero e foi até 72. Quanto que é o tempo? Em 2 segundos. Então, imagina só, ele estava aqui parado, e aí ele andou em 2 segundos 72 e chegou até em 72 km por hora, tá? Então, isso é uma velocidade grande, né, gente? Não é pequena, não, é bem grande. E aí, a gente quer saber qual é a aceleração. A equação da aceleração é igual variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? A gente pode usar essa, pode usar o Voat também, tá? Mas tem essa aqui. Por quê? Porque ele quer saber a aceleração, tá? Se fosse para saber a velocidade, o Voat ia ser mais fácil. Opa, a gente tem velocidade, tem a variação do tempo, é só colocar aqui, tá tudo certo? O que você me diz aí? Tá tudo certo? Posso colocar direto aqui 72 dividido por 2? O que tu acha, hein? Não, né, gente? Não pode. Por quê? Porque aqui eu tenho quilômetro por hora e aqui eu tenho segundo. Então, lembra o que eu falei? A aceleração, ela sempre vai ser metro por segundo ao quadrado. Então, aqui em cima eu tenho que ter metro por segundo e aqui eu tenho que ter segundo. Segundo eu já tenho. Mas o que eu preciso fazer aqui? Transformar para metro por segundo. Como é que faz isso? Tem que lembrar das nossas aulas anteriores. Eu tenho quilômetro por hora, eu quero passar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6, certo? 72 dividido por 3,6, eu vou chegar em 20 metros por segundo. Essa é a velocidade. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai colocar na equação e substituir, certo? Velocidade em metro por segundo é 20, dividido pelo tempo, que é 2. Então, a aceleração, 20 dividido por 2, é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Aceleração média, basicamente, é só isso, tá? Não tem muito mais que isso. Coloquei um exemplo 2 aqui, que também é muito parecido, tá? É de aceleração média. Diz assim, uma partícula parte do repouso, então ela saiu com velocidade zero, ela estava parada, e em 5 segundos ela percorre 100 metros. Considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado, podemos afirmar que a aceleração da partícula é... Então, vamos colocar aqui, vou tirar os dados.
Então, eu tirei os dados aqui, tá, gente? Ele disse que parte do repouso, então, velocidade inicial é 0 metros por segundo, no intervalo de tempo de 5 segundos, e aí ele diz que percorre uma distância de 100 metros. Então, quer dizer que a distância inicial é 0, o espaço inicial é 0, e o espaço final é 100, tá? Então, a gente tem lá várias equações, certo? Você tem que ter em mãos todas elas, ter o caderno para conseguir resolver os exercícios, seguindo a receitinha de bolo, senão fica difícil, tá? Então, eu sei o quê? Que eu tenho a aceleração, é a distância, a velocidade dividido pelo tempo, certo? Eu tenho a do voate, que é velocidade final, é igual a velocidade inicial mais a t. E eu tenho a do sorvetão, que é at² sobre 2. Espaço inicial, velocidade inicial vezes o tempo, aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, dessas 3 equações são as principais. Qual que se encaixa mais? O que ele quer saber? Ele quer saber a aceleração, tá? Então, ele quer saber a aceleração. Aqui tem aceleração, mas tem velocidade. A gente tem velocidade? Não tem, né? Não tem, só tem a velocidade inicial, a velocidade final a gente não tem. Então, essa não vamos usar. Aqui tem velocidade final de novo, não temos, então também não vamos usar. Essa aqui, espaço final temos, espaço inicial temos, velocidade inicial temos, tempo temos, aceleração é o que a gente quer saber e o tempo a gente tem. Então, a equação que a gente vai usar é a do sorvetão, que é o quê? S0 mais V0t mais at² sobre 2, certo? Então, vamos lá, né? Vamos substituir os valores. O S aqui vale 100, né? Vale 100, ele chegou até o 100. Vou fazer de preto. 100. S0 é de onde ele saiu, a gente assumiu que ele saiu de 0. Mais velocidade inicial é 0, vezes o tempo, que é 5, mais a aceleração é o que a gente quer saber, vezes o tempo, que é 5, não pode esquecer do ao quadrado, e dividido por 2. Tudo certo? Isso aqui é 0, 0 vezes 5 é 0, tá? Então, sobrou quem aqui? 100 igual a vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, dividido por 2. Esse 2 eu vou passar para o outro lado. Então, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Ficou A vezes 25. Podia trocar também, né, para ficar mais bonitinho. 100 vezes 2, 200. Vou botar para frente, 25A. Esse 25 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo, tá? Então, vai ficar com 200 dividido por 25, e isso tudo é igual a, que é a aceleração. Vou trocar de lado, vou colocar o A para cá. Então, 200 dividido por 25 é igual a 8. 8 metros por segundo ao quadrado. Não pode, gente, esquecer de colocar a unidade de medida, tá? Não pode. 8 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, ó. Exercício, temos aqui as alternativas, vamos ver. A, 8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, aqui é a A. Deixa eu tirar, se alguém quiser tirar algum print, certo? Essa aqui é utilizando lá o sorvetão, tá? Coloquei mais ou menos pra gente ver como é que faz. Semana que vem eu vou fazer mais exemplos aí pra vocês, vou colocar exercícios pra vocês fazerem, tá? Porque física é assim mesmo, a gente tem que fazer bastante exercício pra ir aprendendo, tá? Infelizmente a gente não consegue aprender só olhando, tem que fazer, gente. Então, agora um terceiro exercício diz o seguinte, que a velocidade de uma partícula varia de acordo com a função
V igual a 4 mais 8t. E pede-se A velocidade inicial da partícula, B, a aceleração da partícula e C, a velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. Gente, essa aqui é muito parecida com aquelas que a gente já fazia de MRU, tá? Bem parecida. Eu vou passar os dados para o quadro e a gente vai resolver. Então, vamos lá. Tirei aqui os dados, ele diz que é essa a equação do movimento. E ele quer saber a velocidade inicial, a aceleração e velocidade final em t igual a 2 segundos. Tá? O que a gente precisa ver aqui? Qual é a equação que é muito parecida com essa? A gente tem 3 equações, uma é da aceleração, uma é da velocidade e uma é do espaço. Então, a gente tem aqui uma coisa, né, uma letrinha, que já nos diz de cara qual é a equação, que é a da velocidade. Qual que é a da velocidade? O voat, né, gente? Voat. Então, aqui é o voat, certo? Quando a gente tem duas equações muito parecidas, a gente pode igualar elas e ver quais são os resultados. Então, olha só. Velocidade aqui é igual a velocidade. Isso aqui é igual a isso. Isso é igual a isso. E t é igual a t, certo? Então, isso aqui já nos facilita muito. Por quê? Porque ele quer saber qual é a velocidade inicial, o V0. E o V0, gente, é igual a esse númerozinho de cima. Então, o V0 aqui é igual a 4 metros por segundo, certo? Por quê? Como eu sei disso? Olhando a equação, simplesmente assim. Ele quer saber também a aceleração. A aceleração vale quanto, gente? Vale o 8, né? 8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Só isso, a e a B. E a C, ele quer saber a velocidade quando t for igual a 2. Então, a gente tem que velocidade é o quê? 4 mais 8t. Quando t aqui for 2, quanto que vai ser o V? É isso que ele quer saber. Então, no lugar do t, aqui eu vou colocar o 2, certo? Vou colocar o 2. Então, aqui fiquei com 4. 8 vezes 2, 16, né? 4 mais 16, 20 metros por segundo. Olha só, calculei a velocidade final desse móvel. O que vocês acharam aí? Muito difícil? Como é que tá? Agora, gente, vou colocar para vocês... Deixa eu colocar minha cadeira aqui. Vou colocar aqui para vocês um mapa mental que eu construí para vocês, tá? Construí um mapa mental sobre a nossa aula, sobre aceleração, que é basicamente para a gente resumir tudo isso que eu passei para vocês de uma forma que fique mais fácil, tá? Então, meu título aqui é aceleração. A principal coisa aqui que a gente vai falar é do movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. A aceleração é constante e a velocidade varia em função do tempo, tá? Equações desse movimento retilíneo uniformemente variado. É a VOAT, que é a equação horária da velocidade, o sorvetão, que é a equação horária da posição, e aqui a equação de Torricelli, tá? Aqui em cima, voltando no verdinho, a aceleração média é variação da velocidade dividido pelo tempo, a unidade no SI é metros por segundo ao quadrado, e é um vetor, né? Tem módulo de direção e sentido. Aqui embaixo no rosa, movimento acelerado. A aceleração é positiva e a velocidade aumenta com o passar do tempo. Aí tem aqui o progressivo e o retardado que a gente já tinha visto. Progressivo e retrógrado, desculpa, que a gente já tinha visto. Quando está a favor da trajetória, progressivo. Quando está indo para trás, retrógrado. E a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido quando é acelerado. E no movimento retardado, a aceleração é negativa, a velocidade ela diminui com o passar do tempo, tá? Tem o progressivo e o retrógrado, da mesma forma, e a aceleração e velocidade têm sentidos opostos, porque ela tá freando, tá, galera?
E aqui em cima eu coloquei um extra que não estava na aula, que é falando um pouquinho da aceleração gravitacional, que surge em razão de uma atração entre corpos massivos, tá? Como os planetas e estrelas. Então a Terra, o Sol, eles produzem um campo gravitacional e aí a gente tem uma aceleração gravitacional nesses planetas, tá? E a aceleração gravitacional da Terra é 9,8 aproximadamente. Quando a gente for fazer uma conta, provavelmente a gente vai usar como 10, tá? Mas o exercício vai acabar dando isso para vocês. Então eu vou deixar aqui para vocês esse mapa, tá? Se quiser tirar print, mas eu vou deixar aqui no Google Sala de Aula. Vou deixar ele como imagem, como PDF. Você pode imprimir ou você pode copiar ele no seu caderno. É de fundamental importância vocês terem um resuminho assim para estudar, para fazer os exercícios, porque vai ajudar demais, tá? Então eu tô disponibilizando para que vocês façam isso. Então, gente, a nossa aula vai ficar por aqui. Esse é basicamente o conteúdo das nossas próximas atividades. Semana que vem eu vou fazer lista de exercícios. Quero ver se coloco alguns exercícios resolvidos juntos. Mas usem esses exemplos que eu fiz aqui para que vocês consigam fazer a lista, tá? Eles são muito parecidos. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer anotações sobre a aula, copiar o que eu já passei, copiar o texto que foi passado na outra aula ou imprimir o que você achar melhor. E de fundamental importância, construir um mapa mental ou copiar aquele mapa mental e estudar através dele, tá? Vai te ajudar demais nos exercícios. Semana que vem eu vou postar exercícios, me procurem se tiverem dúvidas. Não deixem para o último dia de entrega, façam o exercício, porque só assim vocês vão aprender e vão conseguir sair bem nas atividades avaliativas, tá? Eu estou à disposição do que precisarem. Qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp, pode me chamar aqui no comentário particular, que eu vou tentando ajudar vocês, tá? Até a próxima aula, até semana que vem. Tenham uma ótima semana e se cuidem.